Amém, queridos? Mais uma vez, graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. E a alegria constante de nosso retorno, de nossa vinda a este, como diz a Bíblia, santo lugar. O lugar que nós ovacionamos, exaltamos e celebramos o nome daquele que vive e reina para todo sempre, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar os amigos que estão já conosco aí pela nossa live e congratular com eles, né? E parabenizá-lo pela escolha. Eu sempre afirmo, e é verdade, que a vida, ela é sempre feita de escolhas. As pessoas, quando escolhem errado, elas esperam, mesmo apostando no erro, que vai dar certo. Entendeu? Exemplo, a Eva, quando ela resolveu desobedecer a Deus, lá no Gênesis, no capítulo 3. Ela acreditou que desobedecendo a Deus e fazendo errado ia dar certo. E agora ela se vitima e vitima todas as demais outras pessoas, inclusive a nós, seus filhos, porque todos vimos de Adão. E infelizmente hoje somos gerados como Caim e Abel, em pecado. E aí você já viu, só tinha os dois na terra, parece que a terra era pequena, e os dois brigaram e um mata o outro. Então, com respeito ao homicídio, latrocídio e tantos feminicídios e violência, a gente já está bastante experiente. Mas começou lá atrás e evidentemente, e esse rancor que já existia nos dois primeiros descendentes de Adão, continua, né? E evidentemente em todas as áreas da vida as pessoas elas são sofridas. E é ruim quando você sabe, e a maioria das pessoas da terra sabem que há a possibilidade de não viver a vida sofrida que se vive na terra. Mas para isso precisa conhecer a fonte de todo o bem e viver, que se chama Deus. Sem ela não tem, né? Como o Wagner cantou, né? Se você tem alguma divergência, vai reclamar com ele, né? Já que a gente é bastante reclamão, não é mesmo? Agora, por causa do futebol aí, do mundial, vão reclamar um monte de coisa, mas eu já estava certo, embora o prognóstico meu não era aceito, por causa do famoso patriotismo, né? O patriotismo não funciona quando você não é organizado, quando você não é bom naquilo que faz. Não adianta esse negócio de vou estimular para que eles, acreditando essas coisas todas, né? E aí eu falei, que pena, né? Antes eu já tinha dito que os outros times, e eu até falei, bom, vai juntar duas nações, uma rica, né? E a outra pobre, que somos nós. Só por aí a gente já começou a perder. Depois, eles são bem organizados. E eu já falei com a igreja antes da gravação, que eles são irmanados. Eles trabalham em grupo. E a gente vê que o time do Brasil, como em nada nesse país. E olha, sendo ousado, vou dizer, até a igreja não é organizada como deveria ser. E evidentemente sempre à luz desta verdade aqui. A igreja não vai se organizar à luz de mentiras,
que até meia hora atrás falaram que o Brasil vai ser hexa, vai ser isso e tal, né? Mas é o desejo deles serem, mas eles não estavam preparados para ser. E você precisa para tudo estar preparado. Você vai para um vestibular e você não estudou, o que vai acontecer? Bomba. Vai se lascar. Você vai fazer uma faculdade e você não se aplica a arrancar o melhor que aquela faculdade pode te oferecer. Aí no final de tudo, você perdeu tempo, perdeu dinheiro e a frustração. Eu e minha esposa mesmo conhecemos uma família e de pessoas que são elites, onde que eles vão? Até na Copa eles foram elites, né? Que são japoneses. Não no futebol, mas na educação, na higiene, no respeito, na consideração. Dá uma aula para quem quis aprender. Eu disse que a igreja deveria aprender a união que tem os times que, evidentemente, não o Brasil, que não são unidos. Cada um ali quer fazer o seu nome, não vê a hora de balançar as redes para ver se aparece nas manchetes, essas coisas todas, e não faz coletivamente. Foi isso que eu vi nos jogos que eu pude assistir. Hoje, pela reunião, e a minha preferência é sempre estar aqui. Veja bem o que é a escolha. A minha preferência é estar aqui. Enquanto pude, no primeiro tempo, assistir lá. Mas depois chegou a hora de eu provar para mim mesmo. Eu sei que existe tantas falas com respeito a isso. Ah, pastor, as igrejas mudaram o culto, esse negócio todo. Entendeu? Eu sei que quando eu estava namorando, eu não queria que a mulher mudasse o nosso encontro, porque ela tinha festa com as amigas, ela tinha reunião, ela tinha outras coisas para fazer. Eu queria que ela estivesse me esperando, não é mesmo? Jesus fica te esperando também. E aí, de repente, você dá a preferência para, como já pusemos no boletim de uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, o Deus chamado futebol. Mexeu com o mundo inteiro esse Deus. E eu ficava vendo aquela multidão e eu dizia, pois é, na igreja vai ter, para contar nos dedos, na igreja. Ah, mas pastor, aquilo lá é a alegria do povo, esse negócio todo. Pois é, a Bíblia diz que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor, esse livro aqui, ó, diz que é Deus que é a nossa alegria. Eu vou dizer bem feito, como Isaías fala, que os povos inimigos de Israel falam, ahá, quer dizer, bem feito, né? Que se lasque, que se dane. Eu não vou falar, porque sou brasileiro, só vou lamentar, porque o Brasil precisa fazer é se voltar para Deus. Se essa nação se voltasse para Deus, quando eu vejo nações como essa que lutou hoje com o Brasil e venceu, que eles vivem numa geleira geral, eles não têm a atmosfera, a terra que temos, eles não têm tudo o que Deus colocou nesse país nosso, que parece um território de tão grande. E eles são um povinho, como é, né, o Cabo Verde, que é um arquipélago, um povinho de nada, né? Só que Cabo Verde está longe. E os que lutaram com o Brasil hoje, a Noruega, né? Eles são primeiro mundo. É um dos países mais ricos do planeta. Mas se você for ver as condições de vida lá, pela atmosfera que existe, e eu fico pensando, se os que dirigiram a Noruega vierem dirigir o Brasil, em 10 anos nós viramos uma potência mundial, em 10 anos. Mas enquanto isso a gente vai ter o que tem. E ter o que tem, segundo esse livro aqui, ó, segundo esse livro,
Romanos 13 diz que nós temos aqueles que vai só nos maltratar, só vai nos julgar e só vai aproveitar de nós. Está lá em Romanos, no capítulo 13, para quem quiser ler a Bíblia. Hoje nós vamos falar, né, de um personagem que ele fez as escolhas que os brasileiros fazem, as escolhas burras da vida. Pode colocar como título essa mensagem, as escolhas burras da vida. No capítulo 15 de 1 Samuel, no verso de número 10, você que está virtualmente aí conosco, pode pegar e consultar com a sua Bíblia, se a tem em sua casa. Julgo que tem. Diz assim: então veio a palavra do Senhor ao profeta Samuel e disse: arrependo de me haver constituído a Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e toda a noite clamou ao Senhor. Deus não quer que você clama quando ele resolveu que a pessoa não é boa. Viu? Tanto é que no capítulo 16, vou pular aqui, no capítulo 16, disse Deus para Samuel por causa dessa atitude dele aqui: por que você fica tendo pena de Saul se eu o tenho rejeitado? Deus rejeitou a ele. Oremos. Pai bendito, adoro o teu santo nome e te louvo. Peço que interfira, Senhor, para que haja qualidade nessa mensagem e sermão e haja convencimento do pecado, da justiça e do juízo, porque esse povo, Senhor, que nos ouve aqui no Brasil, eles são um povo sofrido. E como diz o Isaías, é um povo saqueado e um povo roubado. É assim que o Brasil está vivendo. E nada vai libertar. A eleição que vamos ter agora, ela vai ser pior, seja qual lado que ganhar, Senhor. Por quê? Porque a nação nossa está entregue nas mãos dos salteadores. Ajuda-nos nesta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Um povo saqueado e roubado. O povo de Israel foi e será sempre o povo escolhido de Deus. Não importa que até as igrejas, pastores, teólogos falam, não, agora é Nova Israel. Deus, quando Ele dá uma palavra, Ele não é como eu e você, que as conveniências faz com que você volte atrás. Deus não. E Ele mesmo diz em Números 19, eu não sou homem para mentir, eu não vou falar e retrair, Ele diz ali. Por Ele ser Deus, Ele sofre. Por quê? Porque Ele constituiu um povo na terra chamado Israel, que não é o povo que Ele esperava e espera ainda que seja. Ah, mas Ele é Deus, Ele não vai conseguir. Ele consegue tudo porque Ele é Deus. Viu? Sabe o que Ele diz aqui? Ele diz no Isaías 65, para esse povo, que é o povo de Israel: eu fui buscado pelos que não me perguntam. Quem? O povo brasileiro, no caso nós aqui. Nós buscamos a Deus e perguntamos a Deus. Ele diz, esse povo está me buscando, né? E um povo que não me chamava pelo seu nome, eu disse, eis-me aqui. Aí ele vai dizer para o povo de Israel no verso 2, estendi a minha mão todo dia a um povo rebelde. Sabe o que nesse livro de Samuel está escrito? Veja bem o que está escrito no capítulo 2 de 1 Samuel. O sacerdote, que não era lá aquela figura que deveria ser, e quando você tem um líder, no caso o sacerdote, e ele não é aquela figura, então ele não conduz as pessoas para o bem, quer dizer, o bem é para diante de Deus. E o Samuel aqui, o pai, ele vai dizer no capítulo 2, verso de número 25, se você pecar contra o homem, pecando o homem contra o seu próximo, Deus lhe será
árbitro. Mas se você pecar contra Deus, quem vai interceder por você? Esse é o grande problema do homem na terra. Ele não só peca contra o seu semelhante, fazendo o quê? Condescendência quando ele deve ser rigoroso. E sendo rigoroso quando ele deve ser misericordioso. Foi o que aconteceu aqui nessa história. Deus falou para Samuel, o profeta, que evidentemente era um profeta justo, um profeta de Deus, que substituiu Eli, que não valia nada. Mas o Eli mesmo assim falou, se você pecar contra o seu irmão, o próprio Deus intercede por você. Jesus não intercedeu por você na cruz, não falou, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Mas quando você peca contra Deus, é o caso do Brasil. O Brasil tem um pecado contra Deus. O Brasil é uma nação, como está lá em Atos 17, poluída de cultos, de religiões, de cultura, de sacerdote, de líder e de tantos bruxos que estão aí, até com a Bíblia na mão. Mas o que eles estão fazendo? Transviando essas pessoas, levando elas para os descaminhos. E foi o próprio Jesus que falou isso. Entendeu? Por quê? Porque quando perguntaram a ele se muitos iam se salvar, ele falou, são poucos porque a porta é estreita. Porta estreita é como nós deixamos o jogo para vir aqui. Poxa vida, mas o mundo todo está envolvido com esta paixão que está aí. Pois é, quando a sua paixão, ela é Deus, então você não troca por nada, por espetáculo nenhum. Nem esse, que é um espetáculo mundial. E se só pegasse esse dinheiro, né, como os das guerras, para tirar a miséria que está em muitos territórios no nosso país, tinha eliminado a fome da terra. Nosso presidente fala tanto, tiramos 30 milhões da fome, esse negócio todo. Pois eu passo na Gamelinha, eles estão pedindo ali, todo farol estão pedindo para nós. Também não é 30 milhões, né? 300 milhões que estão nesse estado aqui no Brasil, quando não tem 300 milhões aqui. Aí você fala, esse pastor é cruel. Não, eu estou falando para você que se você não ouvir a Deus, você viu o que Samuel falou, e ele só estava reprisando, reportando o que Deus falou. Me arrependo de ter colocado Saul como rei. Quem era Saul? Uma nação benjamita, e ele era o pior dos benjamitas, o pior. Mas Deus falou o quê? Eu vou pegar esse cara. O Davi também era o pior que tinha dos belemitas. Mas o que o Davi fez? Resolveu escutar a voz do Senhor. E aonde o Davi chegou, vai para qualquer lugar, você vê que na bandeira de Israel está a estrela de Davi. E ele é ovacionado até os dias de hoje, honrado, porque ele resolveu ouvir. Mas esse carinha aqui, que quando ele se viu no poder, e Deus foi com ele. Olha como Deus foi com ele. Em tendo Saul assumido o reinado de Israel, diz o capítulo 14, 47, pelejou contra todos os inimigos em redor, contra Moabe, contra os amonitas, os edonitas, contra o rei de Zobá, contra os filisteus, e para onde se voltava Deus, fazia ele vencedor. Aliança com Deus, fazendo a vontade de Deus, você é vencedor. Agora no capítulo 15, Deus falou para ele, olha, esses amalequitas, eu estou até aqui com eles, não aguento esses caras mais. Fala para o Saul reunir o exército de Israel e ir lá e acabar com eles. Não deixa vivo nem uma planta lá, mata tudo. Viu, para você que está me ouvindo, esse é o Deus que você diz, poxa, os crentes dizem que Deus é bonzinho. Não, Deus é bom, diz a Bíblia, mas Ele não é bobo. Se você continuar fazendo, presta atenção, você que está aí eventualmente conosco, se você continuar fazendo o que
o Brasil está fazendo em matéria de esporte, vai cair como o Brasil caiu. Vai cair, vai ficar decepcionado, vai vir cheio de tchiquitim e tal, vai ficar decepcionado. Não adianta como o nosso irmão cantou, se você está bravo, vai reclamar com Deus, porque Ele faz o que Ele bem quer, porque Ele é Deus. E no caso aqui, ele estava por aqui dos amalequitas. Certa feita, quando ele ficou por aqui da humanidade, ele mandou Noé fazer uma arca e falou, eu vou jogar água aí, vou afogar toda essa bicharada que está aí. Chamando a gente do que a gente é mesmo. Porque a gente é pior do que os animais. Os animais não fazem o que o homem faz, as atrocidades que o homem faz na terra. Não. Os animais simplesmente, quando eles atacam, estão com fome, só por causa disso. Entendeu? Mas o homem não. O homem quer acumular, como Isaías diz, ai daqueles que juntam herdade a herdade para se tornar senhor absoluto da terra. Deus fala, coitado de você. O Salomão reuniu tantas coisas e ele vai dizer em Eclesiastes, que bobagem é você querer, como eu vejo as pessoas querendo tanto dinheiro. Ah, pastor, você não quer dar para mim, porque ele vai fazer a minha felicidade. Você é um bobo, um tolo, imaginando que o dinheiro pode fazer a sua felicidade. Felicidade é um conjunto de coisas e começa com o verso que nós lemos aqui, que é o verso de número 10, começa em ouvir a minha palavra, diz Deus. Aí o que acontece? O homem vai lá e ele livra o rei Agag. E quando, aqui tem uma doutrina para você, que você diz que está fazendo a vontade de Deus, você que está aqui presente comigo e você que está virtualmente. Veja o que este homem falou para o profeta quando ele chegou. Veio Samuel, que é o verso 13, e esse disse, o rei, bendito seja tu no Senhor, executei a vontade de Deus. O rei falou que fez a vontade de Deus. Aí o profeta, que já tinha recebido de Deus, que ele não tinha feito a vontade de Deus, assim como nós recebemos de Deus, que você que está virtualmente aí não está fazendo a vontade de Deus. E é melhor você começar a fazer a vontade de Deus, senão vem tijolo aí, cara. Ah, vem pancada aí. E aí o que vai acontecer? Ele vai dizer, e que balido é esse que estou ouvindo? Aí ele foi pego, sabe o ladrão quando é pego assim, ele faz que está assustado? Está nada. Ele não está assustado coisa nenhuma. Ele sabe que ele está em risco todo dia porque está fazendo a coisa errada. Quando você está fazendo a coisa certa, como Jesus e os discípulos, quando você é garfado, como eles ficaram, põe lá as correntes, eles vão tranquilamente, porque eles já entregaram a vida deles a Deus. É diferente da vida que você vive na terra, a vida humana, secular, e a vida que você vive na fé, naquele que vocacionou você, chamou você para essa vida de caminhada, de aliança com Ele, para você estar par e passo de mãos dadas com Ele. A igreja, e não é todas, ela é a instituição que caminha ombro a ombro com esse Deus para fazer a palavra dEle, a vontade dEle. Por que nós estamos fazendo aqui? Deixamos o jogo, que você não quis deixar. Entendeu? Agora, o que você ganhou? Agora, uma coisa eu sei. Nós ganhamos aqui. Aqui nós não perdemos. Não perdemos de seleção nenhuma. Pode vir a França, que é forte aí. Pode vir a Inglaterra. Pode vir quem for. Entendeu? Nós não perdemos. Não. Sabe por quê? Porque conosco está o valente e terrível que Jeremias diz. Está conosco, valente e terrível. E é Ele que nos leva à vitória. Aí o que vai acontecer? Que balido é esse que nós estamos ouvindo? Aí o Saul respondeu, é de Amaleque.
Mas o que Deus falou através de Saul? Assim diz o Senhor dos Exércitos: vou julgar Amaleque pelo que fez a Israel. Cuidado com o que você faz com o crente, viu? Israel aqui é o crente, e Amaleque é o descrente, o não crente. Se você tem inimizade, é melhor você reconciliar com esse crente. É como o povo de Israel. Você não vê que o Líbano fica brigando, o Irã fica brigando, o Iraque fica brigando, o Kuwait fica brigando, todo aquele pessoal árabe fica brigando contra Israel. E Israel tem o quê? O escudo chamado Deus na terra dele. Então ele diz assim: Amaleque fez mal para o meu povo no caminho, quando ele vinha do Egito. Agora vai e fere a Amaleque e destrói totalmente. Olha aqui. Isso é Deus que eles dizem aí fora. Deus é bom, não sei o que tem. Então, Deus é bom quando você obedece a Ele e faz o bom que Ele é. Agora, quando você fala Deus é bom e você está aí mentindo, roubando, traindo, adulterando, está fazendo toda essa chacota que se faz lá em Brasília, então não tem jeito de Deus, não tem jeito de Deus abençoar esse país. Não tem, porque aquele que está acima do nosso país, ele está levando o nosso país a esse estado que nós temos. Quando, presta atenção, você que está me ouvindo, nós arrecadamos uma quantia de 2 trilhões e poucos de reais por ano. Esse é o PIB nosso. A gente gasta 81,7% de tudo isso só para pagar dívida, e aí sobra 17% só, 18% só, para fazer tudo o que tem que fazer. Se eu ganho R$1.000 e eu tenho que pagar 810, como que eu vou viver com 190? É o que está acontecendo com o nosso país. E esses bobos que estão aí, eu falo com eles todo dia, brincando inclusive com eles. Minha mulher que me acompanha em todo momento, 24 horas, vê que eu estou brincando com ele, como hoje também no banco brinquei, embora o banco fechado, brinquei com as pessoas que estavam ali, né? Eu sou assim, entendeu? Eu sou o que faz pesquisa, e aí eu vejo que eles fizeram a coisa errada. E quando faz a coisa errada, não tem como dar certo. Deus mandou ele destruir tudo. Esse Deus bonzinho que você diz que o seu padre, o seu frei, o seu papa, o seu pastor, o seu guru, o seu líder, o seu, diz que esse Deus... Não, esse Deus, ele é justo. Se você fizer o bem, foi o próprio sacerdote corrupto chamado Eli, que falou lá no capítulo 2, no verso 23. Se você pecar contra o homem, ainda você tem chance, mas pecar contra Deus. Foi Deus que falou para ele: vai lá e destrói todos aqueles caras para mim. Deus gosta de terceirizar as coisas. Ele pode mandar um raio e destruir. Claro que ele pode. Quando Israel chegou lá em Jericó, e eles simplesmente gritaram, muralhas de 3,5 metros, mais 2 metros de vão e mais 3,5 metros caíram. Só com o poder de Deus. Porque o grito dele, nem os mísseis do Trump conseguiria derrubar aquilo lá. Mas Deus fez. Por quê? Porque Deus estava com Israel naquele tempo. Agora Deus não está mais, porque o seu cabeça, o seu líder, aquele que deveria estar na vanguarda, ele está praticamente na retaguarda, fazendo coisas ruins para Deus, pensando que podia dar um nó em Deus. O grande problema do homem é isso. Podia dar uma rasteira em Deus, dar um desperto com Deus. Eu vejo os homens com suas religiões fazendo isso. E aí eu faço como eu falei antes do jogo, falei, vai cair. Por quê? Porque eu assisti os outros e vi que eles não estavam em condições. E não adianta levantar a bandeira, pôr a camisa amarela e dizer, não, eu vi tudo isso daí. Eu sou um camarada que sou viciado em documentário, em reportagem e todas essas coisas. Então eu vejo esse povo
que Isaías chama o povo brasileiro. Você que está me ouvindo, lá no capítulo 42, 22 de Isaías está escrito: esse povo é um povo roubado e saqueado. Povo roubado, povo brasileiro. Por quê? Porque não quer ouvir a Deus. E aí o que acontece? Deus falou: eu estou arrependido. Você já pensou um Deus desgostoso? Deus está desgostoso. Eu tenho ouvido muitos pastores internacionais que eu os ouço, dizendo que Deus está abençoando o Brasil. Olha o que aconteceu até com a seleção. Olha, eu estou falando para você que a gente arrecada 2 bilhões e pouco e gasta 81,1 ou 3 de tudo aquilo que arrecada só para pagar dívida. E agora, com a política, nós vamos fazer mais dívida. Entendeu? E não tem quem queira emprestar para o Brasil, a não ser com muito juro. Eu costumo dizer que o meu genro empresário, ele vai no banco e ele pega dinheiro emprestado quase que de graça. Porque é empresário, tem vários funcionários, esse negócio todo. Agora, quando eu vou lá, eu tenho que ficar negociando com o cara. Não, diminui um pouquinho o juro, esse negócio todo e tal. O meu genro, não. É assim que... E aí tem aquele ditado, né? Que a água corre para o mar. É assim que funciona. E esse povo fica, o próprio governo brasileiro fica com o chapéu na mão pedindo dinheiro emprestado. Daqui a pouco a gente vai ter que voltar, como no passado, para o FMI para pedir dinheiro emprestado lá das outras nações. Porque os banqueiros não vão querer mais dar dinheiro para nós para pagar as contas. Tudo por quê? Porque não ouviram. Arrependo-me de ter... Agora aqui cabe uma pergunta. Deus falando, né? Eu me arrependo de ter colocado a Saul como rei, porque ele deixou de me seguir. Será que Deus nessa hora não está falando para muitos de nós? Arrependo-me de ter auxiliado, assistido, abençoado você, para você virar as costas para mim e fazer aquilo que não me agrada. Deus, como costumo dizer, eu coloquei filhas no mundo não é para me aborrecer. Eu coloquei filhas no mundo para fazer aquilo que me agrada. Viu? E não é intolerância isso, é o direito, porque foi eu que as coloquei no mundo. Mas algumas delas, das minhas filhas, porque se falar isso para mim, aí a chapa vai esquentar, né? Ah, eu não pedi para vir no mundo. Aí eu falo: seu ordinário, seu bandido, você disputou com mais ou menos 3 milhões que queriam vir à vida no seu lugar. E você venceu, você ovulou. Aí a pessoa fica... Aí você vai dizer para o pai e para a mãe que não pediu para vir no mundo. E tem um bando de idiota, né? Tem até um idiota que está processando o pai, você sabia disso? Porque ele diz que o pai tem que fazer tudo para ele porque ele não pediu para vir no mundo. Ele foi na justiça fazer isso. Bom, nós estamos vivendo a barbaridade, as loucuras desse universo tão vasto que é o nosso mundo, com as criaturas que estão aqui, né? Eu não sei se posso dizer que são criaturas. Eu tenho que dizer porque foram criadas. E o pior de tudo, a maioria delas diz que são filhos de Deus. Você que diz que é filho de Deus, e você está fazendo as disputas que você faz todo santo dia, você acha justo? Você querendo ter os privilégios com dano do outro, como esse cara aqui. Ele queria ter um privilégio, e ele então tomou aquela res, aquele gado todo, que era um gado de... né? Não era esses Nelores que a gente tem aí, não. Era gado fantástico. E falou, não, aí ele ainda vai dizer, foi o povo que fez isso. Porque a pessoa, o governante, quando ele é covarde, e a gente sabe disso, quando dá ruim, ele culpa o povo. Ele culpa outro, ele não fala, foi eu que fiz isso. Eu é que mereço, Davi,
lá em Samuel, 2 Samuel 24, quando Deus começou a castigar o povo, ele vira e fala: Senhor, não foi o povo que ali morreu, parece que 23 mil pessoas. Ele falou: não foi o povo que errou, foi eu, Senhor. É diferente desse crápula aqui, que é semelhante aos bilhões de crápulas, que o pior de tudo, eles estão sentados no trono com as patentes de governantes. E a gente sabe com propriedade o que é ter bandidos mandando no nosso país. Parece que faz só 500 anos que os bandidos mandam na gente aqui. Por isso que a gente não é como o país que lutou conosco hoje, que eles têm gelo a vida toda lá. 6 meses, então, aquilo fecha de gelo, e eles são um dos países mais ricos do mundo. Aí eu fiquei pesquisando, eles têm bastante petróleo. Aí eu, com a minha língua grande que eu tenho, falei: poxa, a gente tem tanto, e descobrimos o pré-sal agora, a gente tem tanto petróleo, e por que a gente não sai do fundo do poço? Não sai pela cabeça que nós temos. Nós não queremos ouvir a Deus. E quando você não ouve aquele que criou todas as coisas, quando minhas filhas não me ouviram, você pensa que deu bom para elas? Eu tive filhas que não quiseram me ouvir. Então a vida delas era do caranguejo, ela andando de lado e para trás. Mas quando elas caíram de que erramos, como aconteceu com o filho pródigo, e voltaram para a casa do pai, aí você reconcilia com o Criador. E o Criador então começa a enviar anjos dele para acampar ao redor daqueles que o temem e o livram. Assim era Davi, mas esse cidadão aqui, ele não queria ser assim. E Samuel, que era o profeta, está lá pedindo para Deus: não, coitadinho dele, ele é bobinho, ele fez. Aí no capítulo 16, Deus chama o Samuel de lado e fala: por que você fica me enchendo a paciência, pedindo para esse cara, porque eu já não quero nem ver a cara dele mais. Sabe o que aconteceu? Um dia ele vai fazer uma encrenca. Você leu comigo que quando ele estava alinhado com Deus, ele venceu todas as nações de lado, inclusive os filisteus. Mas quando ele ficou contra Deus, então os filisteus foram lá e mataram ele. E foi quita lá, ainda arrancou a cabeça dele. Viu? E levou a coroa para Davi. E Davi era tão sério com Deus que ele chora, manda matar o Amalequita. Viu? Está lá em Reis 2, manda matar o Amalequita e fala: você vai morrer porque você mesmo falou que você matou um homem que Deus ungiu. Já era um transgressor, já era um abandonado por Deus, mas Deus um dia tinha colocado azeite na cabeça dele e separado ele para ser rei. Deus não quer que você se levante contra aqueles que ele ungiu. O capítulo 15 de Números diz que se levantaram Datã, Coré e Abirão, e Miriam no capítulo 12, e se levantaram contra Moisés e Arão. O que aconteceu? Deus fez um terremoto, tragou todos aqueles que estavam contra Moisés, e Deus vem para ser o que ele prometeu que seria para nós: escudo. Deus é o nosso escudo, socorro, como Davi diz, presente na hora da angústia. Este homem, como esses 8 bilhões que estão na terra, que estão dispostos a sacrificar. Eu soube de pessoas que vendeu carro, vendeu casa para ir para a Copa. Nações que fizeram isso, não sei se brasileiro fez. Lógico, brasileiro é meio xarope, então certamente alguns deles fez também, para ir para a Copa. Depois, como o cachorro que está com medo, o rabo no meio das pernas, e vem, né, dizendo o quê? Perdeu tudo.
Por quê? Porque colocou a confiança naquele que nós colocamos no nosso boletim, o Deus chamado futebol. Se o Brasil ganhasse, o que mudaria na minha vida? Mais uma estrela na camisa deles, não mudaria nada a minha vida. Mas em vindo aqui e atendendo o Senhor e ouvindo a voz dele para andar segundo os seus conselhos, a minha vida, ela não só mudará, como ela mudou. E ele quer fazer isso com você também. Decepcionado com tudo. Você não está decepcionado só com a Copa. Você está decepcionado com a sua vida, com seus negócios, com a sua família, porque você perdeu todas as coisas. Por que perdeu todas as coisas? Porque você não ouviu. O verso 10 é significativo. Você não ouviu o que Deus mandou você fazer. Deus mandou você honrar a Ele, conhecer a Deus. Se esse povo que se chama pelo meu nome, segundo Crônica 7,14, o Senhor vai dizer, se esse povo que fica falando Deus, 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 se humilhar e orar, buscar a minha presença e se converter dos seus maus caminhos. Esse culto que é feito para tudo, viu? Inclusive agora foi o último para o futebol. E se converter e saber que a sua felicidade não é porque nós ganhamos mais um troféu, mas é porque você fez aliança com o Senhor. E agora você vai andar sobre a égide, sobre o querer, a vontade dEle, e Ele então vai moldar a sua vida e fazer você feliz. Que tal aproveitar a oportunidade agora? Eu convido você a fazê-lo, fiquemos em pé. Senhor Deus e Pai, nesse nome soberano que é o nome de Jesus, te adoro pela tua palavra, Senhor, pregada. Ó Deus, o Senhor julgou o povo de Israel nesse tempo e eles perderam dos filisteus, mesmo depois de ter vencido outras nações aliadas dos filisteus. Mas agora eles estavam contra a tua vontade e o querer. O Senhor falou para nós te conhecer nesta noite. E nós queremos te confessar, dizer que o Senhor é o único Deus, o Senhor é aquele que nós amamos, e por te conhecer, nós o respeitamos para fazer a tua vontade. Digna, Senhor, em transformar nosso coração e vida, e fazer de nós um canal e um instrumento para a tua glória, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.